Galera, agora vamos fazer exercícios. Fazer umas questõezinhas aí pra gente treinar. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício VUNESP. Dá uma olhadinha nessa questão. A forma verbal destacada em havia uma mesa e todos nos sentávamos juntos para celebrar mais um dia em que nada nos faltara. Em que nada nos faltara. Está corretamente substituída, sem que se alterem o tempo ou o modo verbais. Vamos lá, gente, dá uma olhada. O que nós temos aqui, ó? Qual que é a forma destacada, então? Ó? Faltara. Faltara. Passado, não é passado, gente? Pretérito mais que perfeito. Faltara, jogara, brincara, trabalhara, estudara. Você se lembra disso? Então dá uma olhada aqui, ó. Então, quando você fala faltara, que é o pretérito mais que perfeito, vamos lá, você já tem que pensar nisso, ó. Quando fala nada nos faltara, é a mesma coisa que falar o quê? Nada nos havia faltado, ou nada nos tinha faltado. Então veja, ou havia faltado ou tinha faltado. Pensa nisso, tá, pessoal? Isso aí sempre vai cair para você. Então, ó, pretérito mais que perfeito. Faltara, jogara, brincara, vendera, escrevera. O que é escrevera? Havia escrito ou tinha escrito. Comera, havia comido, tinha comido. Então, nada nos faltara, nada nos havia faltado ou nada nos tinha faltado. Fácil. Pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito você substitui por duas expressões. Então, se você, por um caso, falar ele dormira, é a mesma coisa que falar ele tinha dormido ou ele havia dormido. Ele escrevera, ele tinha escrito ou ele havia escrito. Tranquilo, né, pessoal? Beleza. Agora vem cá, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então. Ó, a forma verbal destacada em havia uma mesa e todos nos sentávamos juntos para celebrar mais um dia em que nada nos faltara, em que nada nos havia faltado, nada nos tinha faltado. Já acertamos, né? Então vem cá, vamos lá. Terá faltado. Olha como não faz sentido. Terá faltado. Para celebrar mais um dia em que nada nos terá faltado. Gente, terá faltado. Futuro, né? Aqui, gente, nada que nos tenha faltado. Tenha faltado faz outro sentido, né? Nada que nos tinha faltado, nada que nos ter faltado. Em que nada nos ter faltado, não faz sentido, né, pessoal? Aí dá uma olhada. Nada que nos tiver faltado. Nada que nos tiver faltado. Fácil, hein, pessoal? Então, o que você entende aqui, ó? Faltara, havia faltado, tinha faltado. Escrevera, tinha escrito, havia escrito. Dormira, tinha dormido, havia dormido. Pretérito mais que perfeito você substitui por essa locução verbal. Então, a alternativa correta, pessoal, tinha faltado. Simples. Faltara, tinha faltado. Jogara, tinha jogado. Escrevera, tinha escrito. É isso aí, gente. Vamos fazer mais uma questãozinha agora. Agora, gente, nós vamos fazer duas questõezinhas da CESP. Veja aqui, ó. O FBI começou a checar automaticamente as imagens digitais e, na década de 70, já havia instalado certa quantidade de sistemas. Olha o que a CESP está pedindo desse trecho. A locução verbal havia instalado, veja, já havia instalado, a locução verbal havia instalado na linha 32 do texto, poderia ser substituída no texto, pela forma verbal instalara, cujo sentido é o mesmo. É o mesmo, gente? Vamos ver? Já havia instalado. Então, peraí. Se você trocar o já havia instalado por instalar, aqui, instalara, jogara, brincara, escutara, esse verbo está no pretérito mais que perfeito. Não é isso? Pretérito mais perfeito. Instalara. Então, peraí. Então, assim, ele já instalara, ele já havia instalado. Ele já tinha instalado. Sim, é a mesma coisa, né?
quando tem o pretérito mais que perfeito, ou vice-versa, né, pessoal? Então veja, instalara, já havia instalado. Então o sentido é o mesmo? Sim, o sentido é o mesmo. Então olha como a CESP brinca, né, com isso aí, gente. Ó. Então você vê, ó, havia instalado, instalara. Se fosse o contrário, já instalara, já tinha instalado, já havia instalado. Exatamente. Então aqui, ó, alternativa correta, gente. Correta. Então a CESP ela gosta, né, de trabalhar com esses verbos no passado. Pretérito mais que perfeito. Falara, havia falado. Jogara, havia jogado. Instalara, havia instalado. Perfeito. Essa questão aí, correta. Agora, vamos pegar a questão número 10. Ó. O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito. Vamos pensar nisso? Pretérito imperfeito. Qual que é o bizuzinho do pretérito imperfeito mesmo? Ava, jogava, falava, brincava, estudava. Então pensa aqui, ó, pretérito imperfeito são dois bizuzinhos, tá, gente? O ava. Como assim o ava? Falava, jogava, brincava, escutava, cantava, que são verbos terminados em ar. Cantar, cantava. Falar, falava. Brincar, brincava. Trabalhar, trabalhava. Ou ia. Mas o ia são para verbos terminados em er. Vender, vendia. Correr, corria. Comer, comia. Escrever, escrevia. Então esse é o bizuzinho, ó. Cantava, falava, jogava, brincava. Escrevia, comia, dormia. Para verbos terminados em er, verbos terminados em ir. Esse pedacinho é que representa o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, vamos entender isso aí. Pretérito imperfeito é aquele que dá a ideia de continuidade no passado. Lembra? Continuidade. Pretérito imperfeito é aquele que dá continuidade no passado. Não é uma ação concluída, né? Não é uma ação concluída. Dá uma ideia de continuidade, uma frequência no passado. Vamos lá. O emprego de formas verbais no pretérito imperfeito, avoia. Como, por exemplo, procurávamos e conhecíamos. Procurávamos. Verbo procurar. Procurar, procurava. Procurava. Eu procurava, tu procuravas, ele procurava. Nós procurávamos, ava. É pretérito imperfeito, realmente. Conhecíamos, conhecer. Conhecer, conhecia. Tu conhecias, ele conhecia. Nós conhecíamos, realmente é pretérito imperfeito. Então, o emprego das formas verbais no pretérito imperfeito, como por exemplo, procurávamos na linha 16, você não precisaria ter ido até a linha 16, e conhecíamos na linha 19, você não precisaria ter ido lá. Por quê? Porque você vê que procurávamos é pretérito imperfeito, conhecíamos é pretérito imperfeito. Está associado à ideia de habitualidade, hábito, uma coisa habitual, continuidade, uma coisa contínua, e duração, ou duração. Então veja, o que ele falou aqui? Então, ó, os verbos usados no texto, procurávamos, conhecíamos, está associado à ideia de habitualidade, uma coisa habitual, uma coisa contínua, continuidade ou duração. O que você acha? Correto, né, gente? Correto. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Falava, jogava, procurava. Procurávamos, jogávamos, encantávamos. Ava. Pretérito imperfeito. Conhecia, dormia, fazia. Ia. Pretérito imperfeito. Qual que é a ideia do pretérito imperfeito? Ação concluída? Não. É um pretérito, é um passado, mas que dá uma ideia do quê? Habitualidade. Contínua, uma ação contínua no passado. Uma ação que dá a ideia de duração. Eu estudava naquela escola. Perfeito, galera? Facinho? Tranquilinho? Vamos fazer mais uma questãozinha? Questão FCC, Fundação Carlos Chagas. Olha como essa banca pede a questão sobre verbos. Tudo aconteceu naquele local onde se expandia. Expandia. O que está grifado é expandia. O verbo flexionado nos mesmos
tempo e modo. Então, peraí, tempo, presente, pretérito, futuro. Modo. Então, tempo e modo. Tempo é o quê? Presente, pretérito, futuro. E modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Esses são os modos, né? Então, mesmo tempo e modo que os do grifado acima. Então, ó, o verbo flexionar nos mesmos tempo e modo que os do grifado acima também está grifado na frase. Bom, você analisa a frase, você analisa aqui. Expandia é do verbo expandir. E o verbo expandir, como é um verbo terminado em ir, então expandia, pretérito. Mas que pretérito é esse? Expandia, comia, fazia. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, que é aquele pretérito que dá uma ideia de continuidade no passado. Ação não concluída. Então, ó, qual é o mesmo? Lembra, gente? Expandia, fazia, comia, corria, para verbos terminados em er ou verbos terminados em ir. E qual é o finalzinho daqueles verbos terminados em ar? Jogava, falava, escutava. Então, a FCC pede para você ver um verbo que esteja assim, ó. Fazia, corria, dormia ou cantava, jogava, falava. Por quê? Porque esses dois pedacinhos pertencem ao pretérito imperfeito. Não falou em nenhum tempo aqui, nenhum momento aqui falou em pretérito imperfeito, mas ele está pedindo o quê? Ó, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que os do grifado acima. Então nós vamos ver um por um. Ó, também está grifado na frase. Vamos lá. Gente, revolucionou. Passado, revolucionou é passado, pretérito. Mas quando se fala revolucionou, é um pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Ação concluída. Se eu quisesse o mesmo tempo e modo que o expandia, teria que ser o quê? Revolucionava. Veja, revolucionar, revolucionava. Eu quero o mesmo tempo e modo que o grifado acima. Então, ó, se fosse a letra A, tinha que ser que revolucionava os transportes. Letra B. A era ferroviária teve, verbo ter, também está no passado, teve, né? Teve. Só que vem cá, gente. Teve é pretérito perfeito. Eu tive, tu teves, ele teve uma casa. Agora, qual que é o pretérito imperfeito do verbo ter? Tinha. Então, vem cá. Tinha. Então, eu tinha uma casa. Eu tinha um caderno. Então, o verbo ter no pretérito imperfeito. Aqui é teve, pretérito perfeito, ação concluída. C. Cuja construção causou. Causou, verbo causar. Então, aqui, revolucionou, verbo revolucionar. Revolucionar, revolucionou, uma vez só. Causou, ação concluída. Para ser o mesmo tempo e modo, tinha que ser causava. Certo, gente? Causava. Eu quero o mesmo tempo e modo, expandia, fazia, corria, escrevia, concorria. E aqui, ó, falava, jogava, brincava, estudava. Gente, a Noroeste deveria, veja, não é devia, hein? Verbo dever, devia. Aqui não, aqui é deveria, para te confundir, certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho que esse é o verbo da Maria. O que é o verbo da Maria? Falaria, jogaria, brincaria, esconderia. É o futuro do pretérito. Nós vamos falar sobre eles já, futuro, tá? E aqui então, gente, ó, letra E. O que se buscava. Verbo buscar, buscava. Então veja, expandir, expandia. Buscar, buscava. Ava, ia. Então, mesmo tempo e modo, pretérito imperfeito do modo indicativo. Gente, buscava é o mesmo tempo, pretérito imperfeito, do modo indicativo. Buscava, expandia. Então, é assim que a FCC pede questões sobre verbos. Legal, gente? Vamos fazer mais uma questãozinha. Questãozinha Sesgran-Hill, banca Sesgran-Hill. A repetição e o emprego do pretérito imperfeito, olha lá, ava, realmente é pretérito imperfeito do indicativo. Legal. O que é o pretérito imperfeito do indicativo? Esmurrava, falava, jogava, brincava, escutava, você já sabe disso. Então veja,
a repetição e o emprego do pretérito imperfeito do indicativo em atrás da porta um fantasma esmurrava e esmurrava dão ideia de ação. Veja, qual é a ação que o pretérito imperfeito dá? Qual é a ideia da ação do pretérito imperfeito? Será que é uma ação concluída? Não. Ação concluída é pretérito perfeito. Lembra? Pretérito perfeito, ação concluída. Uma ação prestes a terminar, quer dizer, uma ação que está prestes a terminar? Não. Pretérito. Prestes a terminar? Não. Veja, será que é uma ação contínua, insistente? Qual que é a ideia do pretérito imperfeito? Ação que não é concluída, mas dá a ideia de quê? Continuidade. Nesse caso, ó, esmurrava e esmurrava. Olha, essa questão é mais de interpretação, né, do que tempo verbal. Mas você já sabe o tempo verbal. Claro que sempre que você lê pretérito imperfeito do indicativo, você já sabe. É uma ação que dá a ideia de continuidade. Então, ó, é uma ação contínua e insistente, claro, legal. Agora aqui, ó, intermitente interrompida. Gente, dá a ideia de interrupção aqui? Não, não dá a ideia de interrupção. Ou é uma ação de curta duração? Atrás da porta um fantasma esmurrava e esmurrava. Essa foi fácil, né, gente? Ava, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. É uma ação que dá a ideia de continuidade, uma ação contínua, né? Então, gente, essa foi fácil. Pessoal, alternativa C. Legal.